Então vamos lá para o nosso bate-papo sobre vista cansada. Eu duvido que você já se pegou pensando que precisa esticar o braço para ler perfeitamente. Eu já. Talvez você também, né? Acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Não tem jeito, gente. Pega a bula de remédio, ainda bem que agora mudou a lei, né? Que agora a letra vem maior, a gente também tem dificuldade de enxergar. Enfim, o que eu posso te dizer é, bem-vindo ao mundo da vista cansada, ou presbiopia. Esse é o nome, doutor? Olha, o nome difícil, hein, gente? Esse é o nome, presbiopia. Essa condição faz parte do processo de envelhecimento e todas as pessoas, a partir dos 40 anos até os 50, serão afetadas em alguma intensidade. Para nos explicar mais, então eu recebo hoje o Dr. Marcos César Helena, que é oftalmologista, sempre vem aqui nos ajudar. Tá aqui, olha, um olhinho. Ele cansa. Cansa. É natural isso. Bom, você já começou a falar do assunto, que essa questão da visão de perto acontece para todo mundo. Mas sempre tem aquela pessoa falando, mas minha avó tem 90 anos e não usa óculos para enxergar de perto. Isso é verdade, porque essa pessoa que enxerga bem de perto aos 90 anos, ela enxerga mal de longe. É um olho que está calibrado para enxergar bem de perto. Então, todo mundo que enxerga bem de longe precisa fazer um ajuste dos olhos para poder enxergar de perto. E esse ajuste, até se puder mostrar aqui mais ou menos, é o seguinte: dentro do olho, a gente tem uma lente natural, chamada cristalina. É uma lentezinha que todo mundo tem. E essa lente, ela é muito flexível, parece um gel quando a gente nasce. Em volta da lente, a gente tem um músculo que consegue ajustar o grau da lente. Então, toda pessoa que enxerga bem e não tem grau nenhum, quando olha para longe, as imagens estão focalizadas no fundo do olho perfeitamente. E quando os objetos se aproximam, a gente precisa fazer um ajuste dessa lente para focalizar a imagem no fundo do olho. E o que acontece com o tempo é que essa lente vai ficando rígida, ela vai perdendo a elasticidade e a gente começa a não mais ajustar o foco. Então, nesse momento, o que a gente faz? A gente afasta um pouquinho, porque um pouquinho que a gente afaste é muito menos esforço de ajuste que a gente precisa fazer. Então, é a história do braço curto, né? A gente começa a afastar e chega um momento que afasta tanto que as coisas começam a ficar muito pequenininhas. Aí você começa a precisar usar os óculos para corrigir isso. Perfeito. A gente foi para as ruas entender se as pessoas sentem essa dificuldade ou não, né? Então, vamos lá, vamos conferir um pouquinho. Como é que as pessoas percebem, se elas já sentiram a necessidade, se já sentiram algum sintoma de vista cansada? Roda o VT. Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim, e volta e meia eu entro com o meu carro pela contramão, eu tô sem óculos, mas eu tô triste, eu tiro os óculos, eu não vejo ninguém. Cláudia, assim como o corpo, os olhos também ficam cansados. E nós viemos até as ruas para saber o que as pessoas sentem quando as vistas estão ficando desse jeito. A partir dos 40 e poucos, aí começou a ter vista cansada. Eu não conseguia ler nada mesmo. É problema de leitura. Cansaço, é mais por causa do trabalho com computador o dia todo, aí eu continuo usando óculos, mas é mais pelo estrabismo mesmo. Eu sentia dor de cabeça com a claridade, também forçar muito a vista durante o dia para dirigir. Não enxergar direito, aí eu tive que fazer exame, tive que usar óculos. E agora eu vou fazer uma cirurgia. Do quê? Porque tipo assim, carne esponjosa, né, no olho. Aí eu tenho que fazer a cirurgia para voltar a enxergar direito. Não está enxergando muito bem? Não. Tem que fazer a cirurgia porque eu fui trocar o óculos e a médica falou que não dá para trocar. Tem que fazer a cirurgia primeiro, porque se eu deixar para trocar o óculos e depois fazer a cirurgia, vou ter que gastar de novo. E você não olha pra mim, e diz o que eu tenho de mal. E você não olha pra mim, por trás dessa lente tem um cara legal. Eu estava conversando aqui com o médico, quem usa o óculos para longe e precisa usar óculos para perto, precisa usar óculos bifocal? Bifocal ou multifocal ou lente progressiva, é isso mesmo. Existem alguns tipos diferentes de graus, né? Mas se a pessoa enxerga mal de longe e de perto,
ela precisa ter graus diferentes para longe e para perto. Existem aquelas lentes multifocais, que é uma das formas de corrigir a vista cansada que a gente estava falando. Mas como o nosso tema hoje é vista cansada, vamos lá. A gente ouviu ali algumas pessoas falando dos seus sintomas, né? Alguns sintomas são coerentes, outros não. As pessoas confundem um pouquinho, porque lacrimejamento, dor de cabeça, etc., assim, não são sintomas de vista cansada, são sintomas de outras coisas, relacionadas à visão ou não. Vista cansada é embaçamento visual para perto. A pessoa perde aquele ajuste, não consegue, embaça, ele desiste. Que tipicamente, doutor, eu não leio mais à noite, porque fica muito difícil, eu canso, paro de ler. Esse é um sintoma típico, né? Outra coisa que acontece, às vezes a pessoa está fazendo muita força para enxergar de perto, então ele faz aquele ajuste que a gente chama de acomodação. Daí quando ela olha para longe, está tudo embaçado. Por quê? O músculo ficou tão tenso fazendo aquele ajuste para perto, que na hora que ela olha para longe e tem que relaxar, ela não consegue relaxar, chama um espasmo de acomodação. Então, esse vamos dizer, é o primeiro sintoma, a fase inicial da vista cansada. A pessoa ainda consegue focalizar de perto, mas a custo de muito esforço. E aí, quando olha para longe, não consegue enxergar. Daí tem que dar um tempinho, tomar um café, aí relaxa e pronto. E aí começa a enxergar para longe. Perfeito. Quando a gente percebe que a gente já está com a vista cansada, que a letra do celular ficou pequena, agora eu descobri que dá pra gente aumentar a letra do celular, ótimo. Ou que a gente não consegue mais fazer aquela leitura do livro que a gente lia sem óculos, a gente deve imediatamente usar um óculos ou vale a pena forçar um pouquinho? Excelente pergunta. Então, como eu falei, para a gente chegar de perto, depende de um exercício, né? Quando a gente não dá conta de fazer todo o ajuste, a gente complementa o que falta nos óculos. Então, o ideal seria o seguinte, a pessoa está lendo, está com muita dificuldade, ela põe só o mínimo necessário de grau para poder focalizar. O que muita gente faz ela está enxergando mal, pega um óculos do marido, da esposa, do vizinho, nossa, que maravilha, vai lá e compra num camelô, em algum lugar, compra um óculos daquele grau. Isso pode ser um problema, porque às vezes ela está usando um grau maior do que ela precisa, ou seja, na hora que ela põe o óculos, ela faz menos exercício lá dentro e que ela poderia estar fazendo ainda. Então ela relaxa o músculo e ela, com o tempo, vai acabar precisando daquele óculos, porque ela vai... Eu costumo comparar a uma pessoa idosa que ande de bengala, por exemplo. Aí vem um gênio da família e compra uma cadeira de roda elétrica com joystick. Essa pessoa nunca mais vai andar, ela atrofia. Então, o meu conselho é que a gente estava conversando aqui. Sempre que você puder não usar os óculos para perto, não use. Faça o seu esforço natural. É bom forçar. É bom forçar. E comprar, então, óculos pronto, que a gente experimenta no camelô, numa loja que já tem esse óculos, não vale a pena? Boa pergunta. Vale a pena. Assim, não tem problema usar, mas a dica é, use o menor grau possível. Você vai lá no camelô, tá difícil... Põe o menor grau possível que você consiga ler aquilo que você precisa ler e pode levar. Quais são os problemas de comprar óculos no camelô? Primeiro que muitas vezes a gente tem graus diferentes de um olho para o outro. Isso não vai ser corrigido no camelô. Então, você pode não ter a sua melhor visão com óculos do camelô por causa disso, porque você tem diferenças de graus. Segundo lugar, tem essa história de comprar um grau mais forte do que você precisa, que eu já expliquei. Em terceiro lugar, a pessoa resolve o problema dela, certo? Aí não vai ao oftalmologista. E a gente precisa. E aí não mede a pressão no olho, não exame no fundo do olho, não vê um monte de coisas que são importantes. Quando a pessoa vai fazer um óculos de perto na consulta, o médico vê outras coisas também. Então, é muito comum a pessoa vem fazer um exame de óculos, sei lá, tem catarata, tem glaucoma, tem descolamento de retina, tem outras coisas que a gente descobre no exame. São outras coisas e que precisam ser vistas, né? A pessoa deixa de ir ao oftalmologista porque resolveu o problema. Aliás, oftalmologista, a gente tem pouco hábito de ir, viu? Eu vou ser bem franca e eu falo isso em nome da maioria que está assistindo, porque a população é assim mesmo, né? Em meu nome, né, doutor? A gente fica esperando essa hora da vista cansada, ou quando é criança que está com dor de cabeça porque não enxerga, mas a gente precisa fazer visitas frequentes ao oftalmologista? A gente já falou isso aqui outras vezes, né? Sim, existem várias doenças assintomáticas e, por exemplo, acho que o glaucoma é uma das mais importantes. Uma doença que a pessoa não sente absolutamente nada, enxerga bem, usou o óculos de camelô, enxerga bem, tá? E quando começa a ter sintomas lá para frente, já é tarde. Tudo já perdeu um monte da visão e não tem o que fazer voltar. Mas existem outras coisas também, principalmente em criança.
ninguém percebe nada, a criança tem uma visão normal, um desenvolvimento normal na escola, mas tem problema em um olho, por exemplo. E se a gente diagnostica isso precocemente, a gente trata isso e a pessoa desenvolve uma visão normal em ambos os olhos. Ou seja, é importante, a gente não pode ser negligente. Pelo menos uma vez por ano os adultos. Uma vez por ano os adultos e crianças, uma vez por ano, a não ser que tenha algum outro problema. Perfeito. Não por acaso a gente fica com a vista cansada, né? É para dar essa passeadinha lá no oftalmologista para verificar se está tudo em ordem. Eu só queria comentar uma coisa engraçada, que é muito comum no consultório as pessoas virem com óculos de descanso. Você usa óculos? Não, eu tenho um óculos de descanso. Assim, quase todos os óculos de descanso, esse nomezinho de descanso, são pessoas jovens. Isso é falcatrua. Foi um óculos vendido inadequadamente. A pessoa foi num lugar lá que o cara fez e vendeu óculos, quis vender o óculos. Então é muito comum as pessoas que usam óculos de descanso não precisarem. E na maioria das vezes, esses óculos de descanso, entre aspas, cansam mais o olho da pessoa do que se ela não estivesse usando. E é incrível como a pessoa coloca um óculos e acha que está fazendo bem para si mesma e acha que ele faz bem. E na hora que você manda não usar, a pessoa se sente mal. Mas o que seria um óculos de descanso? Isso é... Na vista cansada, sim, um óculos de descanso. Eu descanso de olho fechado. Exatamente. Não, né? mas, por exemplo, a pessoa às vezes tem meio grau de astigmatismo. É nada isso. Então, você põe o meio grau, a pessoa enxerga um pouquinho melhor. Mas ela não precisa disso para enxergar, não vai fazer diferença, não vai descansar nada. Ou então ela está em 0,25 de miopia, por exemplo. Não vai mudar praticamente a vida nada dela. E ela usa isso para ver o computador, por exemplo, ou para trabalhar, sendo que a miopia ajuda na visão de perto. Então, na hora que ela põe o óculos de miopia, ela tem que fazer mais força para enxergar de perto do que sem os óculos. Então, esses óculos de descanso tem um pouquinho a ver com essa matéria, que na maioria das vezes, eu até costumo dizer, são óculos de canso, não de descanso, né? Vai cansar a tua vista, entendeu? Tem que passar no oftalmologista. A nossa telespectadora Lúcia Maximiliano, ela é da cidade de Pedreira. E ela diz, Cláudio, eu gostaria de saber do doutor se as lentes riscadas podem atrapalhar o grau dos olhos. Não, não atrapalha o grau dos óculos. Olha, na verdade, praticamente nada do que a gente faz muda o nosso grau. Então, se você não precisa de óculos e usa o óculos, você pode descansar, pode ter dor de cabeça, pode ver embaçado, mas você não vai estragar o seu olho. Na hora que você tira os óculos, você volta a ser o que você sempre foi. Então, usar uns óculos riscados ou de grau errado não fazem mal. É claro, o óculos riscado vai embaçar a visão. Então, tá riscadinho, vai incomodar, tal, mas não faz mal. O óculos... A gente já falou aqui hoje do óculos de grau, daquele que a gente pode comprar no camelô, numa lojinha. O ideal é consultar um oftalmo, porque pode ter graus diferentes de um olho para o outro. Mas você disse que não faz mal. E óculos de camelô de sol, que não é o nosso assunto de hoje, mas que tem muita gente que fica com essa dúvida. É uma boa pergunta também. Eu não sei a resposta exata, mas na teoria é o seguinte. Os óculos escuros diminuem a entrada de luz no olho. E isso faz com que a pupila dilate um pouquinho, né? Porque a pupila, ela regula a entrada de luz no olho. Então, quando está muito claro, a pupila fica pequenininha. Você vê o gato, você põe a luz do gato, a pupila fecha, né? E quando está no escuro, a pupila dilata. Quando você usa uns óculos de camelô escuros, o que acontece? A pupila dilata lá atrás do olho. Só que esses óculos de camelô não têm filtro ultravioleta. Então, além da luz visível, a gente tem radiação ultravioleta entrando no olho. Então, na hora que você põe um óculos que dilata a pupila e não filtra a luz ultravioleta, você recebe mais radiação ultravioleta lá no fundo do olho. Isso, teoricamente, pode acelerar a progressão de uma doença da retina relacionada à idade, uma degeneração da retina relacionada à idade. Isso é teórico. Não é exatamente comprovado, mas por via das dúvidas, se for usar óculos escuros, tem que ter filtro ultravioleta, porque você bloqueia as duas coisas, bloqueia a passagem da luz visível e bloqueia a passagem da luz invisível, que é a ultravioleta. Normalmente no camelô eles têm lá uma etiquetinha que diz que tem essa proteção. O negócio é a gente confiar, né? Existem alguns lugares em óticas que você pode verificar se tem um filtro. Você vai numa ótica e verifica, por favor, você pode verificar. Olha que boa dica. Então faz aí o teste, né? Porque se você encontrar um que tenha bonitinho, é tão mais barato? Mais barato. Mas não é correto. Quando a gente fala em corrupção, a gente fala que a corrupção começa em cada um de nós, né? E a gente sabe que o correto mesmo é fazer tudo certinho, como manda o figurino, pagar os impostos, tá regulamentado. Isso é importante, fica também esse recado.
Doutor, eu prometo passar no consultório para fazer o teste das minhas vistas, que estão bem cansadas, viu? Tá bom, te aguardo lá. Agora eu tô um pouquinho menos preocupada que eu não preciso forçar o uso do óculos. Não deve. Mas eu também não devo ficar despreocupada, Olha, assim como você também não deve. Tem que passar no oftalmo. Só para complementar, a gente falou pouco sobre tratamento, mas tratamento basicamente da vista cansada são os óculos. Mas você pode corrigir isso com lente de contato também e eventualmente com cirurgia, tá? Não vai dar tempo para falar sobre tudo isso, mas existem outras formas. Quem não gosta de usar óculos para perto, enxerga bem de longe e não quer usar óculos para perto, existem alternativas para corrigir isso também. Ué, mas se eu enxergo para perto, por exemplo, quase bem, mas não tão bem mais, se eu faço uma cirurgia agora, daqui a uns 10 anos eu não vou precisar fazer outra? Olha, então vamos lá. É verdade. A nossa dificuldade de ir para perto vai piorando com o tempo. Então, se hoje você falta 1 grau, você coloca um óculos de 1 grau e enxerga bem, daqui 10 anos vão faltar 2 graus. E daqui 20 anos vão faltar 3 graus. Então, a cada 10 anos é mais ou menos isso que acontece. Então, é verdade, se eu fizesse uma cirurgia para deixar a sua visão boa de perto, ela teria que ser reajustada ao longo do tempo. Mas, na prática, a cirurgia visa tornar a sua vida mais confortável. Então, vamos supor, a pessoa enxerga muito bem de longe e muito mal de perto. Aí você faz uma cirurgia cujo intuito é deixar você socialmente adequada. Então, por exemplo, eu estou sem óculos, meu óculos está aqui no bolso, eu estou te vendo, mas a minha visão não é 100%, eu estou te vendo, não estou vendo os detalhes. Se eu tivesse, por exemplo, feito uma cirurgia em um dos olhos para deixar a minha visão melhor, eu estaria vendo você mais nitidamente. Então, socialmente, eu estaria mais adequado. Só que daqui a alguns anos, essa cirurgia não seria suficiente para ler, mas ela continuaria tendo a sua finalidade de me tornar socialmente mais adequado, mais adaptado. Então, a cirurgia não resolve 100% o problema de perto, mas deixa a pessoa muito mais socialmente adaptada, sem Maravilha. óculos. E a lente? Quando eu coloco uma lente para perto, eu não vou ficar tonto olhando para longe? Isso, boa pergunta. Então é isso mesmo. Não era o assunto, mas não sei se a gente tem tempo para falar sobre isso. A gente praticamente não tem, mas eu não posso deixar isso perdido porque eu fiquei na dúvida agora. Assim, a estratégia que a gente usa para corrigir a visão de perto com lentes de contato é isso. Deixa um olho... Vamos supor, a pessoa tem 1 grau para longe e para perto. Tudo bem, põe uma lente de contato que deixa uma boa visão de longe num dos olhos e no outro olho deixa uma visão melhor para perto. Estranha. No começo estranha, mas a gente se adapta rapidamente a isso. E depois que se adapta, se a gente começa precocemente a usar lente, a diferença de um olho para o outro é pequena. E com o passar do tempo a gente vai aumentando. Conforme a pessoa vai precisando mais grau para perto, a gente vai aumentando. Vou até falar da minha sogra aqui. A minha sogra, um olho enxerga bem de longe e o outro olho ela usa 1 grau de 3 graus na lente, a mais do que ela tem para enxergar de perto. E quando ela está de lente de contato, ela não precisa, ela enxerga de longe e de perto, sem nada. Que bom, a gente vai se adaptando, você viu que legal? Não deixe de consultar um oftalmologista, não, é importante, tá? Esse eu acho que é o recado mais importante. A vista fica cansada, os óculos vêm trazendo aí pra gente mais conforto, mas não é só questão de conforto. Nos nossos olhos, a gente tem que se preocupar também com a saúde. 011-3726-6889 é o telefone do Dr. Marco César Helena. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, né? Aprender aí que a gente precisa e pode contar com esses recursos.